Eu sou Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido por Nireis. Eu nasci em Fortaleza, na Avenida Visconde do Rio Branco, na entrada do Parque Rio Branco. A casa onde eu nasci ficava por essas imediações, eu não sei exatamente o local, porque já está muito diferente. Eu nasci no dia 15 de maio de 1934. Filho do poeta, pintor e fotógrafo Otacílio Ferreira de Azevedo, conhecido como Otacílio de Azevedo, e de Dona Teresa Almeida de Azevedo, que retocava negativos. Nessa época que eu nasci, me chamava de Isto Gigante. Ele me achava muito grande para a idade e tal. Eu era louro e bem vermelhinho, então me puseram o apelido de Inglês. Era um inglês e tal, mas você sabe como as pessoas não falam corretamente com as crianças, né? Em vez de falar corretamente para a criança aprender logo, não. Fica, esse inglês terminou em Nireis. Daí o surgimento desse apelido Nireis foi isso aí. Eu sou mais Nireis do que Miguel. Meu pai foi fotógrafo no interior, antes de eu nascer, e foi em Iguatu que ele conheceu o arquiteto húngaro Emílio Inco. E aqui no Ceará, não sei por que cargas d'água, ele foi bater no Iguatu, né? E meu pai tinha muita pena dele e deu guarida a ele na casa que ele alugou lá. Bom, passou-se o tempo, por volta de 1939. Meu pai saiu à rua e encontrou-se casualmente com Emílio Inco. Tacílio, como vai? Você sabe, eu tô rico. Eu me casei com uma viúva rica e tudo que é dela é meu. Aí ele disse, ao contrário de mim, que eu estou na miséria, não tenho nada. O que eu fui? Não, é porque eu estou morando numa casa aqui na Rua da Botija, estou devendo 3 meses de aluguel e não posso pagar. Não sei o que eu faço, estou desesperado. Tacílio, você faz o seguinte, você vai na Praça da Sé, negócio de 10 horas da noite, 11 horas, pega um caminhão, faz sua mudança, se muda e eu tenho uma casa para você morar. E assim foi feito. E nós passamos a morar numa rua que ficava da Rua Costa Barros. Ficava no quarteirão do Palácio do Plácido. Eu estou na Praça Luísa Távora, onde antigamente, para o lado da Santos Dumont, havia o Castelo do Plácido, que foi demolido na década de 60. Na minha frente aqui está a Rua Costa Barros, que na época em que eu morei aqui, era toda de areia. A casa onde nós moramos aqui, quando eu tinha 4 anos, para 5, ficava exatamente nesse local onde é hoje o estacionamento. Então tinha um muro acompanhando cercando o sítio, aqui era um verdadeiro sítio. Tinha mangueira, tinha cajueiro, pé de umbu, mamoeiro, toda a fruta que você pensar tinha aqui. Tinha fruta à vontade para merendar, para comer, mas na hora que a mamãe perguntava o que vocês querem merendar, eu dizia, eu quero leite. Então essa casa aqui, que nos foi emprestada pelo arquiteto Emílio Inco, nós moramos em 1939, 40 e parte de 41. Então foi nesse local aqui que eu vivi os melhores momentos da minha vida. Dentro de um sítio, brincando, solto, sem compromisso com nada. Eu e meus irmãos aqui, vivemos aqui era o Éden. Mas quando nós nos mudamos, fomos morar na Rua Rocha Lima, número 128. Era uma casa sem quintal e pior do que isso tudo, me botaram para estudar. Então eu fui estudar no Instituto Valdemar Falcão, do professor Figueira Sampaio. Foi lá que eu conheci meu professor de música, Maestro Lisboa. Ele ensinava música, ele tocando violão e a gente cantava, aquele negócio todo e tal. Desde esse tempo eu já colecionava. Durante o tempo da guerra, tinha um chocolate quadradinho assim, de 5 por 5 centímetros, que vinha dentro uma figura de um avião de guerra. Então o Spitfire, era o Zero do Japão, aqueles aviões alemães, vinha tudo ali, eu colecionava aquilo, era uma das minhas coleções. Outra coleção que eu fazia era de caixa de fósforo.
Fósforo ok, fósforo Ipiranga, fósforo... O beija-flor tinha cabeça azul, tinha um que era um trem, então tinha essas coleções de caixa de fósforo. Aí eu passei a colecionar também carteira de cigarro, então tinha aquelas carteiras, enquanto os outros meninos dobravam assim o comprido, botavam aqui no dedo, fazia dinheiro, eu não, eu palmava e botava, fazia coleção de carteira de cigarro e tal, coisa etc. Tudo que eu via eu colecionava. Meu irmão tinha feito uma coleção das balas holandesas. Eu cheguei a ver esse álbum. Depois eu consegui, né? Mas nessa época eu tinha uma vontade danada de conseguir. Eu na minha casa, junto com meu pai e o Rubens, tive uma faculdade que eu não tive nos estabelecimentos de ensino que eu andei. Todo dia eu aprendia, e aprendia muito. E eu gostava sempre de ouvir. Agora eu era um sujeito muito retraído, né? Eu tinha uma visita em casa, eu ficava lá escondido, né? Com medo de aparecer. Eu era super retraído. O Rubens, em 1953, ele resolveu ir para São Paulo tentar a vida fora. Ele era desenhista, fazia serviço para vários fregueses aqui em Fortaleza. Aí eu acho os fregueses dele procurando por ele. Cadê o Rubens? Não, foi embora para São Paulo. Ah, pelo amor de Deus. Não tem nenhum de vocês que desenha, não. Eu dizia, eu desenho, não desenhava coisa nenhuma, era ruim como o diabo. Mas eles gostaram. Um dia chegou um cidadão lá do jornal O Povo ficava na rua Senador Pompeu, entre Liberato Barroso e Pedro I. E disse que queria que eu fizesse um letreiro, Reina Paz nas Alagoas, que ia ser a manchete do dia seguinte. Aí eu fiz um letreiro mal feito para burro, mas ele achou ótimo. O importante é isso. É o freguês gostar, né? Aí eu fiz assim. Aí ele foi e disse, rapaz, você não quer fazer ponto lá no jornal, não? Você faz o ponto, você tem telefone, tem tal coisa, você faz o nosso trabalho e faz o trabalho para fora, eu quero. Aí eu passei a trabalhar, em 1953, no jornal O Povo. Minha banquinha que me deram lá, e onde eu ficava, eu tive a sorte de ficar em frente à mesa, que era redonda, dos revisores. Nada como ficar em frente ao revisor. Os revisores sabem de tudo, discutem, né? Então ali eu aprendi português, eu aprendi história, eu aprendi geografia com esses revisores, né? Então eu me senti num ambiente muito bom. Aliás, o ambiente de jornalístico cativa. Aí saí do trabalho, eu passei a ser freelance. Aí me peguei com um tipógrafo de Sobral que tinha aqui, que era o Aragão. Então ele me deu um lugarzinho assim num sótão que ele fez dentro. Eu fiquei lá em cima, ora beleza. Então eu desenhava para ele, desenhava para os meus costumeiros já fregueses, desenhava para outras tipografias, como a tipografia Reis, a tipografia Chacon, a Tiprogresso, mas eu queria mais. Me casei em 1959 com Maria Zenita Rodrigues de Azevedo, oriunda do Cascavel. Em 1959, mesmo ano que eu casei, eu inventei de ir para São Paulo. Caí em campo logo cedo, arrumei um emprego. Eu trabalhava na Adesite, eu trabalhava no setor de desenho, que fazia propaganda. Então tinha as fitas com propaganda, né? Ainda hoje tem. Saí daí lá, fui trabalhar numa firma de um alemão chamado Hans Goldamer. Eu trabalhava fazendo vitrine no centro da cidade de São Paulo. Eu armava vitrines. Eu disse, quer saber não, que eu vou embora. Quando foi em 1954, no dia que eu completei 20 anos de idade, no dia 15 de maio de 54, um vizinho meu, sabendo que eu gostava muito de música, me deu de presente um toca-disco. A gente chamava na época picape. Então eu peguei esse picape, tinha que injetar o som no rádio, porque não tinha som próprio, não tinha amplificação própria, a amplificação era feita através do rádio. Aí eu passei a partir desse dia a comprar discos. Comecei a comprando no comércio um disco aqui, outro acolá e tal coisa, etc. Depois eu me lembrei daqueles discos do gramofone. Será que existe algum disco daqueles? Né? E tinha muito.
Então comecei a comprar reedições, né? Não tinha o mesmo aspecto, era uma edição nova, mas a gravação era original. Então passei a comprar discos com Gastão Formente, Albêncio Perrone, Carmen Miranda, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Orlando Silva, Silvio Caldo, Ciro Monteiro, etc, etc, Augusto Calheiro, papapá. Então assim formei minha discoteca de antiguidades, né? E alguns da época, né, que eu gostava, né? Então essa formação da discoteca começou em 54, quando eu tinha 20 anos. Quando foi em 1960, mais ou menos, eu me dei a conhecer pessoalmente e de conversar com esse Mário Dias, que era desenhista do Denox, amigo do meu pai. Ele morava na antiga estância, agora é o que? É Dionísio Torres. Ele morava por ali e eu fui na casa dele. Aí eu fui lá, ele tinha uns discos antigos. Eu comecei a fazer a cabeça dele, aquele negócio e tal, e levava coisa para ele, trazia e tal. Consegui tomar os discos dele tudinho. Quando foi um dia, eu estava lá na Jaime Benévolo em casa, o vizinho tinha um telefone, e essa pessoa telefonava para mim, para o vizinho, né? Direito, telefone para você. Eu cheguei lá. Direito, é o Mário Dias. Rapaz, você não quer vir aqui no Denox, não? Estão precisando de uma pessoa para desenhar um mapa. E eu já estou com muito trabalho aqui. Eu vou. Aí fui bater lá. Cheguei lá, fiz o tal mapa. Era um mapa do Rio Floriano. Doutor Rui me chama. Você não quer trabalhar aqui, não? Quero. É o seguinte, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Você fica trabalhando aqui e dentro de uns 2 ou eu mando lá para o Rio de Janeiro. Nesse tempo a sede do Denox era no Rio de Janeiro. Eu mando uma carta para a direção-geral do Denox, pedindo para lhe colocar como funcionário. Agora é o seguinte, essa resposta demora, às vezes vem 2, 3 meses depois. Então daqui 3 meses vem a resposta. Se for negativa, você perdeu o trabalho que fez. Se for positiva, você recebe o atrasado. Eu digo, não, eu prefiro não trabalhar. Se for positiva, você me avisa e eu venho. Aí fui para casa. 3 meses depois chegou, positiva. Eu digo, podia ter ficado. Aí fui trabalhar no Denox. Eu ingressei no Denox no dia 1º de junho de 1962. Nessa época era presidente da República João Belchior Marques Goulart. No dia 8 de junho de 1962, ele efetivou todos os CLT. Aí, rapaz, que alegria, hein? Eu fui efetivado com 8 dias de trabalho, né? Fiz o primeiro ano no Instituto Machado de Assis. Primário. Depois fiz o segundo ano primário no Instituto Valdemar Falcão. Nesse mesmo eu fiz o terceiro ano e o terceiro ano. Ficava repetente, né? Aí deixei de estudar. Passei 2 anos sem estudar e voltei. É impressionante. Voltei e fiz o curso de admissão ao ginásio. Passei em primeiro lugar. Mas corri o ano de 1951. Ano que eu arrumei minha primeira namorada. Eu não tinha mais tempo para estudar. Depois eu fiz o curso de admissão ao ginásio, no ginásio Dom Bosco, e fiz o primeiro ano ginasial. Foi a época que eu deixei de estudar. Aí nem fiz o segundo ano do seriado, nem fiz o segundo, nem o terceiro, nem coisa nenhuma. Quando eu já estava no Denox, aí eu fiz o 99. Fiz as provas no liceu e passei. Me arrastando, mas passei. Passei com 5,6. Aí me inscrevi para o vestibular, mas não fui lá nem fazer. Me inscrevi, mas não fiz. Fiquei lá pelo Denox mesmo, né? Um dia abriram um concurso interno no Denox. E eu fiz o concurso para técnico em comunicação social, que equivale a jornalista. E passei. Então subi de desenhista para técnico em comunicação social.
Aí fui ser jornalista e trabalhar na rádio universitária, que a rádio não tinha jornal. Foi o seguinte, eu trabalhei no Jornal Povo de 53 a 55, como desenhista. Depois entrei em 1978, quando o jornal completou 50 anos, a convite do Demócrito, para organizar as festividades dos 50 anos do jornal. Aí depois disso ele pediu para eu dirigir o departamento de pesquisa. Então quando eu passei para a universidade eu tinha uma parte lá, outra cá. Eu trabalhava à noite lá no Jornal O Povo e durante o dia na rádio universitária. Eu comecei a colecionar discos e quando eu tinha meus 600, 700 discos, eu pensei que eu tinha os discos do mundo todo. Então eu fundei o Museu Fonográfico do Ceará. Saiu até notícia na revista Veja, aquele negócio todo. Agora, para fazer o trabalho que eu queria nos discos, né, eu não queria só ouvir disco. Eu queria saber os dados, as coisas como eram. Então comecei a buscar literatura a respeito. Anos 60 e 70 tinha muita matéria no Jornal do Brasil sobre discos antigos, sobre música antiga, sobre compositores, né? Saía no Jornal do Brasil aos domingos. Então eu comprava o jornal lá nas bancas do centro. Um dia eu já tinha uma biblioteca relativamente boa para eu saber quem era aquele pessoal, quem era Albenzi Perrone, quem era Gastão Formenti, quem era Rubem de Carvalho e tal. Aí me nasceu a curiosidade de saber também como era a cara deles. Aí eu fui em busca de retratos, né, que eu já via em algumas revistas, já via em alguns livros. Então saí à procura de fotos. Nessa busca por foto, começou a me cair nas mãos fotos de Fortaleza antiga. Meu pai era vivo, conhecia a Fortaleza profundamente. Então, cada foto dessa que me caía na mão, eu ia ao meu pai e dizia, papai, isso aqui, tá? Ele me dizia tudinho. Isso aqui era a loja tal, o dono era fulano, TTT, isso aqui era assim. Isso aqui tinha sido isso, depois foi aquilo, essas coisas todas e tal. Então, fiquei por dentro de tudo. E foi crescendo. Tanto a biblioteca quanto a discoteca. Numa determinada altura, eu comecei a curiosidade de saber um disco desse aqui, por exemplo. Esse é o disco número PR200. Aí eu tenho o PR200, eu tenho o 204 e o que é o 203 e o 2. Então o que eu fiz? Comprei vários cadernos que a gente usa em colégio e comprei botei um para Odeon, outro para RCA Victor, outro para Columbia, outro para Continental, etc, etc. Né? Cada fábrica de discos tinha seu caderno e eu fazia anotação. Primeiro eu fiz a relação numérica. Por exemplo, o disco Odeon começou na série 10.000, então eu botava 10.000, 10.001, 2, 3. A RCA Victor começou no 33.200. Eu comecei, 33.200, 201, 202. Aí fui completando. Além disso, as capas dos discos, de 78 rotações, diferentemente do LP, elas eram apenas uma capa comum, com um buraco no meio para você ver o rótulo. Mas aqui havia informações. Fulano e tal, Solon Salles, aí um bocado de propaganda de discos dele. Os que eu não tinha, eu passava para o meu caderno. E assim fui completando, né? Um dia, para um carro aqui na porta. Aí desce um cidadão muito... Eu sou o Dr. Grácio Barbalho, aqui de Natal. E eu coleciono discos. E soube da sua existência, eu vim aqui, trouxe uns discos aí para a gente negociar. Tudo bem. Aí ele veio, trouxe 2 caixas, botou ali. Dá licença olhar? Pois não. Ele olhou. Quando ele via um disco que ele não tinha, ele tremia. Ele puxava assim um pouquinho, aí puxava a piteira, botava o cigarro, acendia. Esse aqui, negociamos. Eu digo, doutor, eu só tenho esse disco. Para eu me desfazer desse disco, vou ficar sem ele. Não é negócio para mim. Disse, porque eu vou lhe dar 4 no lugar dele. Você escolhe ele nas caixas, 4 que você não tenha. Eu fui lá nas caixas, rapaz, só tinha raridade. Ora, aí
fiz negócios com ele como o diabo. Era 4 por 1. Aí nós fizemos bons negócios e tal. Aí ele olhou assim para a mesinha que tinha bem ali. Aí ele olhou assim e viu os cadernos. E esses cadernos? Aí eu expliquei o que era. Ele disse, eu também faço isso. Faço. Eu tenho lá, vamos trocar figurinha. Eu digo, vamos. Aí passamos a nos corresponder, né? Eu mandava os claros para ele, ele mandava dizer, e a gente foi completando aos poucos. Quando foi em 1970, em plena Copa do Mundo, eu estava aqui aguardando o jogo do Brasil e Itália. Eu ia assistindo meu concunhado ali, porque eu não tinha televisão. Aí chega um cidadão aqui. Bom dia, bom dia. Eu me chamo Alcino Santos. Eu sou de Taubaté, São Paulo. E eu tenho uma discografia, que eu faço um levantamento dos discos. Eu também, eu soube o que você faz. E é por isso que eu vim aqui, para comparar uma com a outra. Depois fiquei trabalhando e eu vou assistir o jogo. Aí nós fomos assistir o jogo e ele ficou aqui. Aí o que ele fazia? Quando ele via um claro do meu e ele tinha o apontamento, ele botava no meu. E vice-versa. Então foi completando os dois. Aí trabalhou aqui até 5 horas da tarde. Quando foi em 1975, o jornalista de Curitiba chamado Aramis Milach resolve fazer o primeiro encontro de pesquisadores da música popular brasileira em Curitiba, que realizou-se em fevereiro de 1975. Eu fui para o encontro de pesquisadores. A primeira coisa que eu botei debaixo do braço, a discografia, o levantamento, né? Resultado, primeira página do Estado do Paraná, minha foto e uma matéria bastante gorda, né? Aí eu comecei a ficar famoso, né? Bom, aí o arquivo foi crescendo, tanto os discos como fotografia, como livros, como revistas, jornais, etc, né? Isso aqui é a primeira máquina de estúdio da Aba Filme. Bom, aqui tudo é fotografia, né? Tem as máquinas de caixão, era conhecido como máquina de caixão, depois vieram as máquinas de Foley, tem uma lá em cima, essas máquinas de Foley, depois chegou as reflex, né? Eu tenho aqui alguns produtos ligados ao cinema, máquinas antigas, manuais, como a Paté Baby, né? Tem outros mais, como 16mm, 8mm, Super 8, filmadoras, né? Desde a 9,5mm até a 16mm. Curiosidades, como taxímetro, né? Esse espaço é dedicado ao rádio e à televisão. São aparelhos de rádio antigos, todos valvulados. São algumas preciosidades, como esses rádios capelinha. O mais antigo é esse aqui de 1923. Esse aqui é de velocidade. É o mais perfeito que existe, mas é só para estúdio, ele não pode levar vento. Esse aqui servia muito para transmissão externa, eles tiravam essa parte e levavam. Aí quando eu vi que o arquivo já estava fugindo da fonografia, porque tinha outras coisas, né? Então eu rebatizei de Museu Cearense da Comunicação. Em 1962, eu via sempre um programa no rádio aqui de um locutor chamado Eduardo Fernandes. Era conhecido entre os amigos como Dudu. Então ele tinha um programa na Rádio Iracema chamado Recordando e Lembrando. A característica do programa era um disco gravado pelo Antenóvini Silva, chamado Até o Mar Chorou. Caros ouvintes, se alguém tiver em casa o disco Até o Mar Chorou, de autoria de Antenóvini Silva, tocado por ele em acordeon, nos empreste, nós devolvemos na mesma hora. Eu quero só para copiar num acetato, porque é a característica do nosso programa. E o disco quebrou-se. Ora, eu não contei com essa, peguei meu disquinho, meti debaixo do braço, fui bater lá. Cheguei lá, bati, entrei. Aí mostrei o disco, beleza, ele pegou o disco, chegou lá, pegou um acetado, mandou o cara copiar. Nós conseguimos o disco, Até o Mar Chorou, o colecionador, Miguel Ângelo de Azevedo, Nireis,
A música joguei e o mar sofreu, gemeu, com dó de mim chorou. Então eu disse, rapaz, é o seguinte, você tem muito disco curioso lá? Então, tenho. Então eu falo assim, vem no sábado aqui, traz uns discos bons pra gente botar aqui. Comecei a me desarnar, né? Aí ficou, todo sábado eu ia fazer essa apresentação. Quando foi um dia, eu já estava bom no microfone, sabe? Aí eu pensei em fazer meu próprio programa, né? Aí pedi ao Dudu, Eduardo Fernandes, para me emprestar um programa produzido, para eu obedecer as regras, né? Locutor, background, né? Essa coisa toda e tal. Aí eu eu produzi um programa Arquivo de Cera dentro daqueles moldes. Em que ano isso? 1963. Levei no sábado seguinte lá e tal, aí mostrei a ele. Disse, rapaz, formidável, vamos botar esse programa lá, eu vou lhe apresentar aqui ao Armando Vasconcelos. O Armando Vasconcelos achou ótimo, beleza, maravilha, vamos botar no ar. Você dá para fazer diariamente à noite? Eu digo, dá. Aqui é a tabela de preço, você vai vender no comércio, um patrocínio e tal. Então eu não sou de vender, não. Então o programa não pode voar. Aí eu estava com o programa produzido, os discos do programa, tudinho, debaixo do braço. E quando eu saí da Rádio Iracema desiludido, porque não consegui colocar no ar o programa, eu vinha por essa rua General Sampaio e entrei exatamente naquela portinha que vocês estão vendo ali na esquina. Aí eu subi a escadinha curta que tinha. Vem saindo um rapaz do cabelo bem penteadinho, parece que era brilhantina. Eu sou o Carlos Alberto, sou discotecário e locutor. Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu vim aqui, Se você já falou com o Alfredo? Quem é Alfredo? Aí ele me apresentou. Aí o cara viu, olhou o programa, mas isso é muito bom, rapaz. Fala ali com o diretor artístico, para botar no ar, domingo logo. Quem é o diretor artístico? Carvalho Nogueira. Aí eu voltei, Carvalho? O homem mandou botar no ar. A Frane Peixoto. A Frane Peixoto. Não é Alfredo, não. E quem é que vai apresentar esse programa? Ele disse, pode ser eu. Você é locutor? Eu disse, não. Mas a gente apresenta. Não, quem vai apresentar é o locutor da hora. Eu digo, tá tudo bem. Quando foi domingo, fui bater lá. Aí estava o locutor da hora. Eu sou o Nireide. Nireide, eu lhe conheço assim das coisas e tal. Eu ouvi falar em você e tal. Vamos conversar aqui. Aí conversou comigo e tudo. Aí eu mostrei o programa. Vamos apresentar nós dois, tá certo. Aí entramos no estúdio e houve a primeira apresentação do primeiro Arquivo de Cera, no dia 16 de junho de 1963. A grande diferença daquela época para hoje está exatamente no prédio. Essas rodas que estão voando abaixo eram os botões do rádio. O prédio imitava um aparelho de rádio daquele tempo. Então esses botões eram de sintonia. Essa parte que vocês estão vendo, esse escobogó, era a parte de onde deveria sair o som, né? Onde ficariam os alto-falantes. Esse retângulo central ficava o dial, com a numeração, com tudo, com o ponteiro no local exato onde ficava a rádio, né? Nos quilociclos, que hoje é quilohertz, né? Então era essa. Em cima do prédio tinha bem grande, em gás neon, a palavra Uirapuru. Bom, eu trabalhei na Rádio Uirapuru aqui, todo domingo eu vinha, apresentava o programa com o locutor da hora, mas ela mudou-se muito cedo. Eu devo ter feito aqui uns 5 ou 6 programas. Ela mudou-se lá para a rua Quintino Bocaiúva. Em 1990, eu era funcionário do Denox. E trabalhava à noite no jornal O Povo. E o Demócrito Duma, com o prestígio que ele tinha, conseguiu minha transferência
de um ministério para o outro, do Ministério da Aviação para o Ministério da Educação. E me trouxe para a Universidade Federal do Ceará. Nessa época, meu programa estava na Rádio Cidade, depois de passar pela Rádio Arapuru, Dragão do Mar, etc., eu estava na Rádio Cidade. Aí quando eu vim trabalhar na Universidade Federal, eu fiquei no cargo de jornalista e passei a trabalhar na rádio universitária. Na época, quem era chefe da rádio universitária era a jornalista Ivonete Maia. E ela, então, perguntou se eu não queria fazer um programa na rádio. Então eu falei, olha, eu já tenho um programa, está na Rádio Cidade, eu posso trazer para cá. Ele disse, ótimo, traga. Aí foi que eu saí da Rádio Cidade, vim para a Rádio Universitária. Isso em 1990. Já se vão 33 anos, né? E daí de lá estou aqui nessa rádio que me recebeu muito bem, tanto a diretora na época, que aliás já faleceu, como os subsequentes e o pessoal que trabalhava aqui. Sempre muito carinhoso. E eu me aposentei pouco depois, mas continuei fazendo o programa. E sempre vim aqui, todos são meus amigos. A característica musical é o seguinte. Do programa. Existem várias gravações da valsa Rapaziada do Brás, que eu acho muito bonita. Mas nenhuma gravação tem o vigor da que eu uso no meu programa. Aquela gravação foi realizada, foi lançado um disco da Columbia em 1932, que um lado era Nice e do outro era Rapaziada do Brás. Pop, tocado pelo quarteto Bertolino Alma. A valsa Rapaziada do Brás é de autoria do Alberto Marino. O Alberto Marino era o diretor do grupo Bertolino Alma. Bertolino Alma é um anagrama do nome dele. Ah, né? Sim. Engraçado. Pois bem, aí essa gravação, não sei se estragou a matriz, o que foi que houve, que em 1939 lançaram o mesmo disco, com a mesma numeração, de um lado o mesmo Nice, mas do outro essa nova gravação de Rapaziada do Brás, com a exuberância que eu uso, né? Aí eu passei a usar isso aí, essa válvula que eu sempre admirei muito, passei a usar no programa. Isso é o seguinte, desde o princípio, que é tirado do bolso, né? Eu me acostumei tanto a tirar o dinheiro do bolso, que quando eu fui nomeado diretor do Museu da Imagem e do Som do Estado, as festas que foram promovidas, as coisas que foram feitas, foram tiradas do meu bolso, porque eu não recebi um tostão do governo para fazer nenhum projeto, para fazer nada do museu. Quer dizer, o pessoal pensa que porque eu estava no museu, estava promovendo, estava recebendo dinheiro, nada, o Estado não deu absolutamente nada. O governo Cid, depois do governo Cid entrou o Santana, né, que me cortou. Felizmente, né? Felizmente. Não, nenhuma instituição me ajuda. Agora o que acontece é o seguinte, essa minha filha a qual me referi, a Terezinha de Azevedo, ela tem algumas promoções que ela faz e que rende alguma coisa, mas muito pouco. Nós temos aqui o Sebo Nirês, que são livros que repetem na nossa biblioteca e nós colocamos à venda por preço baixo, né? Esses livros que são publicados sobre mim ou que são publicados por mim também estão lá no Sebo à venda e tal. A gente vai conseguindo alguma, mas é muito pouco. Não é um dinheiro que dê para sustentar uma entidade. De forma que o Arquivo Nirês sempre foi pobre e vai continuar sendo pobre. Quanto a essa ajuda para a digitalização, não foi propriamente uma ajuda, foi um projeto que eu fiz através da Funarte,
né? E quem foi contemplado fui eu e uma tal de Companhia de Áudio de São Paulo. A Companhia de Áudio veio aqui, pediu um apartamento, eu cedi um quarto. Nesse quarto eles instalaram um ar-condicionado, colocaram uma mesa e uns aparelhos de som e fizeram a digitalização de toda a minha discoteca. Quando eles terminaram o trabalho, eles deixaram os aparelhos, deixaram tudo que tinham botado e foram embora. Eu recebi ficou para mim, né? Isso rezava no projeto. A única coisa que o projeto me exigia é que eu colocasse na internet a relação dos discos que eu tinha, que tinham sido digitalizados. Foi feito e terminou. Ocorre que o trabalho dessa companhia de áudio era muito mal feito. Foi um serviço péssimo. Resultado, durante esse tempo foi que meu filho achou de se especializar em música, né, em digitalização de música. Então ele comprou a aparelhagem, ele tem um estúdio próprio. Há 2 anos atrás ele iniciou a fazer o trabalho novamente e o trabalho foi todo feito. Agora as gravações são limpas. Durante esse tempo eu consegui, fui convidado pelo Instituto Moreira Salles para fazer a digitalização e ceder a discografia para o Instituto. E assim foi feito. Eu vendi a seção da discografia e os discos que estavam todos digitalizados, também passei para ele a gravação, né? E continuamos com um contrato com o Instituto Moreira Salles para forneço tudo que chega de novo, eu forneço para eles. Tudo que eles conseguem, manda para cá para ser limpo e depois retorna para lá. Então, um contrato nós temos com o site discografiabrasileira.com. Desde o começo, o Arquivo de Cera recebe colaborações de pessoas, né? Umas pessoas chegam aqui fazem doação, uns doam coisas verdadeiramente valiosas, outros doam coisas que até que nós já temos e que não tem tanto valor, mas o princípio nosso é o seguinte: o que vale é a intenção. Então a pessoa fez a doação, é tratada da mesma maneira, né? E a primeira colaboração que eu obtive foi o seguinte: o B de Paiva. O B de Paiva nos anos 70, né, eu o conheci nos anos 60, e nos anos 70 ele já estava em Brasília e ele veio aqui, quando era secretário de Cultura, o Hernando Shoa Lima, e me levou até lá, me apresentou ao Hernando Shoa e pediu ao Hernando Shoa que comprasse para mim um aparelho de som, né? Um gravador, naquele tempo estava na moda, Super 8, né? E foi o que eu ganhei. Ganhei de graça do governo, foi isso, a pedido do B de Paiva. De outra feita, veio aqui um cidadão, né, que fazia alguns filmes e tal, veio filmar aqui o Arquivo Nireis. A filmadora era amostra grátis, né? Era o Glauber Paiva, doutor médico. Então ele fez um filme comigo e, sabe, vendo a minha dificuldade em encapar meus discos, ele mandou fazer numa tipografia uma porção de discos assim, envelopes para os discos, e vinha escrito Arquivo Nirei. Então essa foi outra colaboração que eu recebi. Então são essas coisas assim que vão nos incentivando, né? Eu conheci Nireis, que é uma figura maravilhosa, através do meu pai, do meu saudoso pai, Eusélio Oliveira, né? Aquele lugar cheio de revista, de livro, de disco de cera. O Nireis faz um trabalho que é um trabalho único, que é um trabalho
que tem uma importância local, nacional e internacional de preservação de acervos, né? E me impressionava a memória dele, como a organização também, né? A riqueza do arquivo dele, né? As preciosidades que ele tem lá, que infelizmente não tem ainda um reconhecimento que deveria ter, mas ele também é uma figura simpaticão e brincalhão. Nirei sempre é uma coisa gostosa você ir na casa dele, você ir lá conversar com ele, né? Ele te apresenta outras coisas e o acervo dele é importante não só na música, mas também em revistas dos anos 10, 20, 30, ou seja, é quem tem o acervo mais importante sobre Fortaleza e também sobre o nosso estado. Quem é que vai cuidar desse acervo, né? O ideal seria que o Estado ou a Prefeitura absorvesse esses arquivos e colocasse com disponibilidade de consulta, porque são coisas preciosíssimas. Infelizmente, o nosso país é um país sem memória, porque é uma pena, é muito triste, né? Você ter uma pessoa que dedicou a vida dela a construir um acervo belíssimo, e depois esse acervo ficar entregue às baratas, né? O trabalho do Nirei, né, eu já conhecia, obviamente, porque é vasto, mas o contato realmente com o Nirei eu tive em 2009, quando eu decidi criar o Fortaleza Nobre. Porque todas as fotos mais emblemáticas que eu encontrava eram do arquivo Nirei. A gente vê que o Nirei está com esse interesse em divulgar, né? Então ele tá todas as imagens, ele faz questão de digitalizar, de colocar na internet. Ele criou uma página que eu achei muito interessante no próprio Facebook para fazer com que mais pessoas conhecessem, né? Tivesse essa empatia pela cidade. E o arquivo Nirei é uma fonte inesgotável. Eu digo que o Nirei ele tem muito mais arquivos, né? Muito mais dados do que qualquer museu. Ele é, para mim, uma caixinha de Pandora. Quando você começa a conversar e você vê o ser humano leve, né, que ele é. Então ele tem aquele jeito sisudo dele, que você acha assim, eu não vou conversar muito, tal, mas é um doce. Quem deveria estar, né, atrás de colocar esse arquivo tão importante num local amplo, para que mais pessoas pudessem visitar, a gente sabe que até agora não aconteceu. Toda aquela riqueza, né, acabar se perdendo. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui morar na Dom Manuel. E na Dom Manuel eu ia ali para a praia, perto da prainha, e na volta eu passava na bodega do Zé Biel. A primeira vez que eu ouvi falar do Nirei foi nessa bodega do Zé Biel, como uma fonte de informação real sobre a letra de uma música. Outra vez, lá na casa onde eu morava, na Dom Manuel, eu vi o meu tio dizer, olha, rapaz, é o seguinte, eu vou encomendar ao Nirei um repertório e vou chamar o fulano de tal para cantar aqui em casa no dia do seu aniversário, disse para a mulher dele, o repertório do Nirei. As músicas lindíssimas, né? Aí eu comecei a ouvir rádio, o programa do Nirei, ele gostava muito dos discos de cera. Rapaz, aí eu passei a assistir. Quando o Nirei passou para a Rádio Universitária, e aí eu fiquei muito ouvinte da Rádio Universitária. O Nirei é uma personalidade pública, estadual, nacional e talvez até internacional. Ele tem uma capacidade imensa de arquivar, de gostar dessas coisas. Aí eu fui na casa do Nirei e fiquei completamente assombrado com aquele volume de informação que ele tinha, todas as ilustrações e as fotos do Nirei lhe levam a você pensar o que é que está por trás daquela foto, o que é que aquela foto significa. Então, o Nirei é um gigante, né? É um gigante, digamos assim, intelectual. Ele é simples, irônico, muito irônico. Pode olhar. Ele tem uma ironia fina, ele diz, quando o cara não percebe, já foi ironizado.
um cara que me ajudou muito a estudar a história e um cara que botou aquelas músicas que eu ouvia lá em Itauá, todas na minha cabeça. A felicidade da gente é, de repente, ter no caminho pessoas que serão muito importantes na vida, pelo aprendizado, por tudo. E eu conheci o Nireis quando eu ingressei na Rádio Irapuru para trabalhar na década de 60. E ele tinha um programa chamado Arquivos de Ceras, e ele já me deixou uma impressão formidável pelo amor extraordinário que tinha e com tanto zelo, com tanto cuidado, com aqueles discos que ele levava para rodar lá. Veja só, que coragem, né? Pegar um disco daquele antigo, com todo o cuidado, disco de cera, meu amigo, que quebrava ali por qualquer coisa. E ele tinha que levar para a Rádio Irapuru para rodar lá. E a partir daí, uma admiração muito grande. O Nireis me encantou não apenas pelos discos, pelas músicas, eu sempre gostava também das músicas antigas, mas por todo aquele trabalho de zelo com a coleção. Eu estive na casa dele diversas vezes para acompanhar, né, o trabalho que ele realizava ali na década de 60, se transformando, portanto, no meu modo de entender, neste monumento da memória nacional. Estava lá num cinema e, de repente, aparece um bocado de coisa antiga, lá embaixo vê o nome, Nireis. Para onde eu me viro? Vou ler um jornal, quando tem uma foto antiga, Nireis. Se você vai ter uma referência no livro, Nireis. Então, o Nireis é uma importância para esse país muito grande, porque é um país, meus amigos, que ainda não tem, a despeito de toda esta luta que se estabeleceu, o zelo, o cuidado com a memória nacional. O amor que este homem teve, a memória, é uma coisa que deve ser estudada durante muitos anos ainda, porque nós não temos, o meu medo, quem vai dar continuidade? Isso é uma obra gigantesca, isso é uma obra monumental. Eu me empolgo quando eu falo com o Nireis, porque eu não vejo no Brasil ninguém com tamanho amor às coisas do passado para preservar, para guardar e entregar para as gerações atuais e futuras gerações aquilo que o Nireis está entregando na vida toda, meu amigo. É fora de série. As pessoas que estão no comando da cultura do estado do Ceará, município, estado, junta tudo, essas pessoas têm a obrigação de dar continuidade ao trabalho, não é? Se não tiver uma pessoa tipo o Nireis para continuar, pelo menos que se preserve o que ele deixou, o legado que ele deixou, que está aí. É uma obra impressionante em todos os sentidos. Caberá ao Estado, pela responsabilidade que tem com a memória nacional, trabalhar junto com o município, ou então isoladamente, cada um, mas contanto que não se deixe destruir, procure conservar o que o Nireis está deixando como legado, rapaz. Não pode, eu sempre pensei nisso e minha preocupação é muito grande. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por avião, desde pequeno. Aí quando é o dia eu recebo o telefonema do Nireis. Tom Barros, diga Nireis, que prazer, aquela história toda, minha alegria, sempre falava com ele. Rapaz, tu és piloto lá do Clube de Aviação? Eu digo, sou. Pois olhe, eu tenho um compromisso. Agora, com 80 anos que eu vou completar, eu vou saltar de paraquedas. Nireis, eu não estou acreditando nessa tua, não. É verdade, Nireis, no sério, pois me diga quando é, Nireis, que eu quero estar presente. Rapaz, vai ser nos meus 80 anos, depois está certo. Aí quando foi véspera do dia marcado, eu liguei para ele. Eu pensei, rapaz, o Nireis vai desistir. O Nireis com 80 saltado de um avião. Aí liguei para ele, véspera. Nireis, e aí, rapaz? Não, tá tudo certo. Pode ir lá para o Feijó. Sei lá, o aeródromo Feijó, que fica ali perto ali do Siqueira ali. No dia do salto mesmo, o Valdônio passou lá em casa e nós fomos para o aeródromo Feijó. Cheguei lá, estava o Nireis. Estava o Nireis já recebendo todas as instruções, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Rapaz, ele me deixou impressionado pela tranquilidade. Nada, não demonstrou nenhum momento estar tenso com aquilo que ia fazer. Não, outra tranquilidade do mundo, rapaz. Sério, não paraquedista, né? Aí deram as instruções, o salto duplo, claro, né? Ele tinha que fazer o salto duplo. Mas o salto duplo, o instrutor tem que dar aquelas instruções, como é que você vai se comportar, inclusive na hora do pouso, o negócio todinho. Aí pronto, rapaz, aí lá vai o Nireis, meteram o paraquedas no Nireis, né? E o nosso homem da memória decola e a gente fica aqui embaixo. Eu, o Valdônio, dizia, um bocado de gente, foi gente que só, para ver esse salto desse homem, para filmar, família. Rapaz, e beleza, daqui a pouco o avião, bem uns 8.000 pés, sei lá, quando estava 5.000 por aí assim, e a gente olhando, tá, uns de binóculo, aquele negócio todo. Aí daqui a pouco salta o Nireis, lá vem o Nireis.
Digo, eita, agora tá sem jeito, para voltar pro avião não tem mais jeito não. Saltou, meu amigo, né? Tem que vir. Né, professor? Tranquilo? Tranquilo. Isso. Beleza? Beleza. Maravilha. Maravilha. Show. É, um voo tranquilo. Sinto-me como um pássaro. E eu fiquei impressionado. O Nirez fez uma coisa que eu, pilotando avião como pilotei desde 1997 para cá, não é? Eu nunca fiz um salto de paraquedas. E o Nirez, no dia que completou 80 anos, mandou ver. Rapaz, o homem chegou sorrindo, fez o pouso tranquilo, com toda a instrução que o cara deu lá, tudo direitinho. Aí pronto, aí filme, entrevista, aquele negócio todo. Não interessava a ele se o coração, se pressão, se tinha alguma coisa fora dos eixos. Ele colocou nos eixos e saltou. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu vi e maravilhosos do meu querido Nirez. Eu me abracei desse dia, rapaz, você agora é dos nossos, né? Mais do que eu, porque saltando de paraquedas eu não saltei. Se você for pesquisar música brasileira, tem que passar obrigatoriamente, senão a sua pesquisa está incompleta, pela mão de Nirez. Não só sobre a questão de Fortaleza, como eu falei, mas a música brasileira como um todo. Afinal de contas, são mais de 20 mil de 78 rotações que tem no acervo Nirez. Pois bem, esse livro, como eu disse, nos deu a oportunidade de conhecer os outros livros de Nirez, né? Sobre Lauro Maia, sobre a história cantada da música do brasileiro em 78 rotações. E aí, com as pesquisas sobre Nirez e com as entrevistas, nos veio a ideia de fazer a mesma coisa que ele fez com Humberto Teixeira. Escrever, né, colocar no papel em forma de livro, e aí o que acontece? Saiu Nirez, o Homem de Cera, né? O Nirez me surpreendeu bastante com a sua disponibilidade de ajudar, de conversar, de dar entrevista, de passar seus conhecimentos. E a gente ficou muito surpreso, não só com o acervo acerca de música brasileira, mas também sobre os instrumentos, né, que tocam os 78 rotações, no caso os gramofones, a sua coleção de diversos itens antigos, e eu fiquei impressionado com a delicadeza do trabalho do Nirez. Enfim, o Nirez realmente é uma pessoa que tem que ser homenageada e vangloriada, elogiada, como estamos fazendo aqui, em vida, né? Porque ele merece todo o reconhecimento. E toda homenagem para Nirez é pouca. Estou envolvido com a arte desde os 15 anos, e aí o nome Nirez já me era conhecido. E aí acabei indo algumas vezes lá no Nirez, para levar meus alunos, né? Fazer alguma pesquisa lá. E também já estivemos juntos na Secretaria de Cultura, a Fundação Joaquim Nabuco, a Funarte, a própria Sereia de Ouro, e as homenagens que ele recebe aqui, o respeito que ele tem aqui no Ceará. Eu não sei dimensionar o acervo dele comparativamente, mas sei que é tido como um dos maiores acervos, né? Você fazer parte do dicionário Cravo Albim é um status muito bom. Poucas pessoas fazem parte, mas o Nirez, por exemplo, é citado e existe como consultor, deve ser amigo do Cravo Albim. A existência dele é uma garantia muito boa de você ter a história, né? Eu não falo a história de Fortaleza, porque essa aí todo mundo já sabe, né? O acervo dele é maravilhoso, mas eu digo musicalmente, e o detalhe, ele sabe, ele não tem guardado a informação, ele sabe a informação, ele não tem que abrir nenhuma gaveta, ele tem tudo na cabeça, né? O Estado era para ter a coragem de gastar um bom dinheiro para já colocar o espaço dele em um museu Guggenheim, uma coisa, porque ele é uma grande referência nacional e internacional. Se a gente consegue ter um espaço apropriado tecnicamente, com pessoal treinado, né, isso daria um plus muito grande. O Instituto Moreira Salles sabe disso mais do que nós, né? Ninguém desconhece, a Funarte não desconhece o Nirez. Então, não basta o Nirez ter aquilo que ele tem na cabeça e nas gavetas, nas prateleiras. Nós temos que ter acesso àquilo publicamente sem ter que acordar o Nirez.
ele não trabalha só com música, ele trabalha com memória. Arquitetos devem ter já procurado o Nirez horrivelmente demais, engenheiros, restauradores, decoradores, entendeu? Músicos, é uma infinidade de gente necessitada das informações dele. E não digo só o Estado não, né? A responsabilidade social também das empresas, né? Nós temos grandes milionários no Ceará que poderiam, sabe, mexer nisso, sim, entendeu? As fundações que existem poderiam ampliar um pouquinho mais esse espectro de achar que já cumpre com sua responsabilidade social, né, e ampliar um pouco mais. Nós precisamos ter o grande espaço Nirez. Eu sempre fui muito ligado em música brasileira, independente desse... Quando eu passei a ser compositor, eu passei a ser um profissional. Quase 50 anos já que eu trabalho com letras de canções para gravar, etc. Mas antes eu era um aficionado, assim. Então, aquele período do rádio, acompanhei desde do interior, via Rádio Nacional, via tudo. E por conta desse interesse de música popular, eu ouvia falar no nome do Nirez, mas eu não conhecia ele como uma pessoa que tinha arquivos, que tinha, digamos assim, um acervo muito bom de música tradicional, popular, etc. E quando entrei na universidade, por volta de 1965, eu conheci através do professor Liberal de Castro. Então, quando eu fiquei de frente para o grande Nirez, que eu conhecia só de nome, para mim foi uma coisa de muita importância. E até hoje mantivemos uma relação muito amigável, muito bacana. E quando tive algumas curiosidades de acervo, ele foi bacana comigo, me atendeu nas vezes. Me lembro que a filha do Humberto Teixeira, que é muito minha amiga, resolveu fazer um filme sobre ele. E eu ajudei nessa aproximação. Ele fez um arquivo sobre o Humberto, e inclusive com um depoimento que o Humberto Teixeira deu para ele, que ele tem isso, e que ter uma cópia disso para mim foi super importante. Então essa é a figura do Nirez, eu conheci nesse período. Estamos entrando numa era de muita importância da informação, né? Inclusive importância no sentido de resultados que empresas e outros tipos de organizações desse tempo que vivemos, e às vezes me preocupa saber a destinação disso, como é que isso será gerenciado, como é que isso será facilitado como objeto de acesso às pessoas, como informação e como divulgação disso tudo, né? É uma coisa que a gente se preocupa e ao mesmo tempo tem boa expectativa, porque não há justificativa atual para que isso não seja devidamente organizado e tornado acessível de maneira conveniente. E é isso que eu desejo para essa obra dele, é que ela passe a ser, digamos assim, uma coleção acessível de maneira prática e socialmente ganhe cada dia mais sentido, né, na informação para as pessoas, né, para as futuras gerações, inclusive. Esses Nirez que o Brasil tem são pessoas de muita importância, né? E no caso dele, isso se expande desde a música popular até outra coisa do meu interesse também, e por essa razão eu atribuo importância especial, que é a imagem urbana da cidade de Fortaleza na história também. É uma pessoa que tem muito conhecimento e tem um arquivo de imagens que, para nós, urbanistas e arquitetos, é uma coisa fundamental, de super importância. Eu conheci o Nirez de uma maneira muito interessante. Eu estava na minha casa quando o Eusélio Oliveira
aquele vulcão de pessoa, né? Puxou o Nirez pelo braço e levou lá em casa, porque o Nirez tinha acabado de ganhar um acervo da Barfilme, tinha sido doado para ele, né? Pela pessoa que ele é, pelo historiador que ele é, por essa personalidade diferenciada na sociedade brasileira, particularmente no Ceará. Eu fui à casa do Nirez, uma vez com o Pascoal Carlos Magno, levei o Pascoal lá. O Pascoal ficou impressionado com o acervo do Nirez e outra vez o B de Paiva, para nós ouvirmos a Valsa Proibida do Paurilo Barroso, que o Nirez tinha cantado o tema principal da valsa por duas cantoras líricas muito importantes. 1000 prateleiras em volta da casa dele, nas paredes da casa dele. Ele só fez assim, puxar, com uma independência e com um saber tamanho do que ele tinha dentro da casa dele, que foi genial. Aí nós ouvimos aquilo, choramos até de emoção por ouvir Paurilo Barroso, através do Nirez, com tanta facilidade. Tenho muito respeito pelo trabalho dele. O Nirez tem tudo que você imaginar, inclusive o meu carinho, o meu afeto, o meu respeito, é a minha amizade. Obrigada, Nirez, por tudo que você faz. Conheci o meu querido amigo Miguel Ângelo de Azevedo, Nirez, quando eu estava iniciando a tocar bandolim. Quando eu fui a primeira vez no arquivo, ele me tratou muito bem, como sempre tratou, e inclusive me deu alguns discos de 78 antigos que estavam em duplicata, e para mim aquilo foi mágico. Ouvir era como se eu estivesse voltando no passado. E eu tive acesso aos grandes mestres do meu instrumento, especificamente, não só como solistas, mas como acompanhadores de cantores célebres da música popular brasileira, como Orlando Silva, por exemplo, Chico Alves, de gravações em que a gente via a trajetória do músico não só como solista, como também como músico acompanhante. Ressaltando que numa época que não tinha ficha técnica, então a gente não conhecia, não sabia quem é que estava tocando, mas o Nirez, sempre com aquele rigor, com aquele detalhismo, sempre providencial, nos dava essas informações. Então, comecei a colecionar os seus trabalhos. Eu tenho um livro que até esgotou dele, que é Fortaleza de Ontem, Hoje e Sempre, que confronta imagens de Fortaleza do passado com imagens de Fortaleza do presente naquela ocasião. Esse toque de fundamentação do Nirez, de base, foi fundamental e tem sido fundamental até hoje. Ele é um arqueólogo da cultura brasileira e especialmente da nossa cultura, das nossas raízes, do nosso patrimônio histórico, do nosso patrimônio arquitetônico. Aquela parede cheia de discos, aquela galeria de personagens históricos importantes da música, da cultura brasileira, figuram como um ponto de orgulho nosso, né, desse patrimônio vivo que é o Nirez. O arquivo é ele. É uma lição de vida, de desafio, de lucidez, e esse arquivo é a nossa riqueza, esse arquivo é o nosso patrimônio, esse arquivo é nosso, digamos assim, no sentido que nós estamos incluídos nele, né? É a nossa cultura e é a nossa missão preservar, cultivar, promover e reverenciar sempre o querido e amigo único Miguel Ângelo de Azevedo. No ano 2000, eu publiquei, há 23 anos, publiquei um livro sobre sobre costumes de Fortaleza, chamado Sábado, Estação de Viver. Peguei o período de 1812 até o ano 2000. Eu foquei um dia, sábado. Então eu fui aos jornais antigos do século XIX e do século XX, ver o que acontecia em Fortaleza no dia de sábado. E o que se comia, o que se conversava, o que se raparigava, tudo, né? Então eu precisei de fotos. E comecei a entrar em contato com o Nirez para ele me permitir. E ele foi gentilíssimo comigo, não cobrou nada. E eu podia usar as fotos.
que quisesse. Já o conhecia de nome, é claro que ele é uma personalidade pública, né? Ele tem uma noção geral de tudo, ele não tem curso universitário, nem nada, ele estudou, frequentou muito pouca escola, mas aprendeu de tal maneira, com a inteligência superior que ele tem, né? Que salvou o patrimônio iconográfico de Fortaleza, né? Porque nós não temos nenhuma noção de preservação, nós derrubamos tudo, né? Os sobrados do século XIX, tacamos a picareta e transformamos em estacionamento. Quer dizer, então quem salvou? Nireis teve essa sensibilidade de colecionar discos, entre outras coleções que ele tem, figuras de propaganda, gravuras de propaganda, né? Dos rótulos antigos, ele tem também essa coleção, e de fotografias de Fortaleza. Então isso aí foi que salvou a memória da cidade, né? Olha, a fotografia é um documento de uma importância capital. Uma foto fala mais do que uma crônica, do que um relato longo, né? A fotografia de Fortaleza, e como ele faz de modo comparativo, como ele publicou um livro chamado Cronologia de Fortaleza, onde ele não só vem narrando os episódios desde o século XVIII, data por data, dia a dia. Como ele fez um segundo volume dessa obra magnífica, ele fez um segundo volume com as fotos. Então, inclusive, ele costuma comparar, nas suas publicações, ele costuma comparar o espaço antigo com o espaço atual. O que foi que houve? E o Nirei guarda tudo isso, resgatou tudo isso, ele vai pegando as diversas etapas vivenciadas pela cidade. Então ele é uma pessoa que tem uma visão do tempo, né? Uma visão seletiva, inclusive. E também uma visão comparativa do ontem e do hoje. O Nirei preparou os descendentes. Ele criou uma sociedade, uma empresa, e dessa empresa ele é o presidente da empresa e os filhos são os associados, uma SA. E todos os filhos dele estão envolvidos com o museu. Todos os filhos. A cobrança que vinha sempre para mim, de todas as pessoas, era o que seria feito desse meu material após o meu passamento, né? Então eu creio que eu tomei uma decisão acertada. Eu tenho um filho que é o Otacílio de Azevedo Neto, em homenagem ao meu pai, né? Eu botei o nome de Otacílio aí. Ele é técnico de som, então ele faz limpeza de som, faz tudo que você pensar em som, ele está por dentro, né? A minha filha, Terezinha de Azevedo, ela formou-se em biblioteconomia, e ela quem cuida da biblioteca do Arquivo Nireis. Mas ela entende de tudo, porque ela é que cuida das exposições, das coisas, faz a transação com as coisas, faz os pagamentos, ela cuida da parte burocrática. Nireis de Azevedo, esse por enquanto não está aqui porque ele trabalha na TVC, na antiga TVE, Canal 5, e ele ainda está em exercício. Só quando se aposentar é que vai poder vir para cá. E tem ainda o meu filho Mário de Azevedo, que nasceu com alguns problemas de fala principalmente, mas é o meu secretário, é quem recebe o pessoal, é quem é muito bem educado e tal. De forma que eu tenho uma família que vai tomar conta disso aqui. O que eu fiz? Há 3 anos atrás, eu registrei, através da minha contadora, a firma Arquivo Nireis S.A. Então, eu morrendo, no dia seguinte tem 4 filhos para tomar conta de tudo isso. Então não há interrupção, né? Aí continuar havendo o trabalho. Naturalmente que uma instituição dessa natureza, para ter continuidade, ela precisa de patrocínio. Então, o ideal seria mesmo acontecer o que aconteceu com a Casa de Juvenal Galeno. Porque a Casa de Juvenal Galeno deixou de ser uma instituição privada para ser um departamento da Secretaria de Cultura do Estado. Só que é administrada pelos descendentes de Juvenal Galeno. O que deveria acontecer era deveria ser respeitado esse procedimento e imitado. O museu fosse assumido pelo Estado e a família ficasse encarregada de gerir. Esse exemplo deve ser seguido, porque foi uma solução
muito importante, de continuidade. Eu acho que a solução é por aí. É como ele disse, eu nunca me parei para pensar nisso. Mas pensando agora, eu sei que eu tenho muita coisa importante que vou deixar. E espero que tudo que eu fiz não se perca um dia, e alguém continue, e eu acredito que continua. E eu vejo isso como uma grande satisfação, porque eu passei nessa vida, não passei em brancas nuvens, né? Fiz alguma coisa para deixar. O importante é que a pessoa que passa por essa vida é deixar alguma coisa feita.